Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Roda Iniciante. Meu nome é Welton e assim como eu venho fazendo nos últimos vídeos, neste vídeo eu irei olhar com vocês como operar na prática alguns ativos. Mais especificamente hoje, eu irei olhar com vocês como operar as ações micos, as ações exóticas, ações de empresas ruins. Como sempre falo aqui, meus amigos, no mercado dá para você fazer de tudo. O importante é saber os riscos que você está correndo e saber definir alvos, saber definir estratégias. E aqui eu vou mostrar como é que eu ajo operando essas ações mais complicadas, certo? Então, como eu sempre falo aqui no canal, olha, não tem mistério. Não existe fórmula mágica. O que vai fazer você aumentar o seu patrimônio no longo prazo é você, todos os meses, sempre que você puder, comprar papéis de empresas boas, empresas sólidas, empresas que dão lucro recorrente, empresas que pagam dividendos, etc, etc, etc. E no longo prazo, com o passar do tempo e os aportes periódicos, você vai aumentar o seu patrimônio. Se você fizer isso, não tem erro, não tem erro. Qual a questão? Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Não existe fórmula mágica. Não existe como você transformar R$ 1.000 em R$ 1 milhão. Pelo menos não sem correr riscos grandes. A questão é que o Sardinha, ele adora ser iludido. Por isso que você vai ver lá, curso do 1.000 ao 1 milhão, não sei o que, como fazer tantos por cento em tantos meses. Tomem cuidado com esse tipo de estratégia. Ou essas pseudos estratégias. Não tem como você acumular, conseguir guardar R$ 500 por mês e querer ficar milionário. Até porque até se você botar na ponta do lápis, dá para fazer se você pegar uma realidade, uma rentabilidade X e Y, mas ali é uma coisa irreal. Rentabilidades altas não são sustentáveis no longo prazo, pelo menos não do jeito que for o projeto. No papel, meu amigo, papel aceita tudo. Na vida real, não é daquele jeito. E lembre-se, toda vez que você fizer esse cálculo, você vai ter 1 milhão pelo valor de hoje. Você tem que descontar o valor da inflação ao longo do período. Mas é muito melhor você investir agora do que investir na frente. Isso aí é outra certeza. Agora, não acreditem em nada milagroso. O que vai fazer diferença é você guardar seu dinheiro todos os meses e ir no meio do caminho, para quem gosta aqui de altas emoções, fazer operações com empresas no curto prazo. Eu sempre falo, cara, olha, aqui nós dá para fazer na bolsa operações de curto, operações de médio e operações de longo prazo. O que vai fazer você ganhar dinheiro são operações de longo e médio prazo. Curto, para quem gosta de emoções. Aqui, o risco-retorno fala o seguinte: olha, médio e longo prazo são muito mais seguros. Aqui é que está o caminho. Só que aí nós devemos sempre nos atentar ao seguinte: identificar a empresa que você vai investir. Existem empresas ruins, existem empresas médias e existem empresas boas. As análises que eu irei fazer hoje são relacionadas a empresas horríveis. Como operar empresas horríveis? Primeira coisa é identificar a empresa. Por exemplo, você pode acessar qualquer site, Status Invest, Investidor 10, Fundamentei, Fundamentos e buscar pelos indicadores fundamentalistas daquela empresa. O que é que você vai querer ver aqui? Você vai querer ver se a empresa gera receita, se ela gera resultado operacional, se ela dá lucros constantes, se ela distribui dividendos, o que é que ela faz, como ela faz, está em recuperação judicial, não está em recuperação judicial. Tudo isso vai pesar. Então aqui eu peguei só para exemplificar a Viver Incorporadora, meus amigos, uma empresa que atua no setor de construção civil. É uma empresa que estava em recuperação judicial até o ano passado. Ela saiu da recuperação judicial, só que seus números continuam horríveis. Inclusive, por falar em números horríveis, nós vamos ter uma atualização desses números. A empresa vai divulgar os seus resultados no dia 10, semana que vem. Então eu olhei e falei, opa, geralmente data da divulgação de resultados é um dia que pode trazer volatilidade para as ações. E nos dias anteriores também. O que significa volatilidade? Começar a entrar dinheiro. E pode fazer o papel subir ou cair também. Eu não sei o que vai acontecer. Mas aí já é uma coisa que dá para ficar de olho nela. Outra coisa que aconteceu na Viver recentemente, final do mês passado, a companhia anunciou
com um fato relevante resolvendo uma dívida muito importante, é o seu maior endividamento. É um endividamento que ela tinha com a Caixa Econômica e com essa resolução, a Viver Incorporadora conseguiu reduzir a sua dívida em 84%. Conseguiu quitar aqui um problema bem antigo. Ela fez aqui a quebra, né, em 2016. Então, de 2016 para frente começou a quebrar pau, a discussão, vai pagar, não vai pagar, quanto que vai pagar, se vai pagar, como é que é, enfim. O que foi decidido é o seguinte, é que a Viver, ela fez aqui a conversão das dívidas, que estavam em 210 milhões de reais, mediante a emissão aqui, ó, de 10 milhões e meio de papéis. Então, a Caixa vai virar acionista da Viver, ou pode também pode ceder esse direito creditório, ou seja, a Caixa vende para alguém, esse alguém paga para a Caixa, isso aí ela pode fazer de qualquer forma. Aí, esses 210 milhões de reais serão pagos através da emissão de 10 milhões e meio. Além disso, a Viver vai pagar aqui, ó, 14 milhões de reais a título de honorários advocatícios e também vai fazer aqui a extinção de toda e qualquer ação judicial envolvendo a contestação dessa dívida. Além de receber os imóveis, os ativos que ela deu em garantia para esse crédito que ela pegou na Caixa. Então aqui são notícias positivas. Então o que é que eu vou olhar no gráfico? Como está a situação da empresa? Nós já sabemos. Como está a situação no gráfico? Nós não sabemos. Temos que ir ao gráfico para saber. O que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver um indicador muito importante chamado volume financeiro. O que que eu quero ver no volume financeiro? Se há interesse do mercado naquele papel. Vou observar como é que tá, se tem volatilidade, se não tem volatilidade. Eu boto uma média de negociação aqui dos últimos 20 períodos, porque eu quero saber como é que tá a média de dinheiro naquele papel nos últimos 20 pregões. Como é que tá a situação aqui da Viver? Tá em 2 milhões e 600 mil reais. E esse é o valor movimentado em média durante um dia nos últimos 20 pregões. Então teremos dias que serão mais, teremos dias que serão menos. Mas você pega e divide pela quantidade de dias e vai dar isso daqui. O que eu sei então, por exemplo? Se o volume num dia tiver 1 milhão de papéis, ou nos dias anteriores, 1 milhão de reais, desculpem, e a média tá 2.600, eu tô vendo que o interesse comprador tá pequeno. Então o que eu observei? E nos últimos dias, o interesse comprador aumentou. Ó. Essa linhazinha branca é justamente a representação gráfica dessa média de 20 períodos. Quando esse candle está acima dessa linhazinha branca, significa que naquele dia o movimento financeiro, o dinheiro movimentado foi maior do que a média. Tá aqui, ó, um dia de volume em cima da média, outro dia de volume acima da média, mas tanto nos dias anteriores quanto nos dias seguintes, o volume volta a cair, ó, volta a ficar abaixo dessa linhazinha branca. Então aqui não seria um bom momento para eu operar, pelo menos da forma como eu olho, como eu analiso. O que eu observei aqui na Viver? Ultimamente, o volume voltou a subir, ó, principalmente ali do dia 20 para frente do mês que vem. Do mês passado, desculpa, mês que vem não, né? Mês que vem vai acontecer. Do mês passado. Veja como a linha, ó, as velas estão bem acima da linha, linha branca. Enquanto que aqui, ó, até aqui, ó, como estava bem abaixo, ó, volume bem baixo, interesse bem fraco. O que eu falei então? Cara, se esse papel amanhecer hoje com um volume projetado elevado, eu entro nele. Dito e feito, o volume projetado para hoje, no início do pregão, era o maior de todos os dias. Às vezes o volume ele cai bastante ao longo do pregão, isso também é uma coisa que nós devemos observar, o que faz com que a projeção ela sofra reajuste para baixo ao longo do pregão. Não aconteceu isso na Viver, foi para riba. Outra coisa que eu olho também é como é que está o mercado. Só para ter uma ideia, se está um mercado mais pesado, se está um mercado mais leve. Quando o mercado está no momento de quedas muito acentuadas, principais papéis descendo em cima de quedas fortes, eu evito operar esses papéis, como a Viver Incorporadora. Eu evito operar esses papéis mais especulativos, certo? Só que agora, nos últimos dias, o mercado está bem volátil também. Pancada para cima, pancada para baixo. Os compradores estão presentes nos principais papéis também. Ah, mas a ação tá caindo, a ação tal tá caindo. Tá, tudo bem. Mas temos ações boas caindo e subindo. Nós vamos ter épocas que as ações boas vão estar só caindo. Vai subir mesmo essa bombinha aqui como a Viver. E o que eu falei? Cara, é o seguinte, ó. Estratégia inicial. Se romper a máxima de ontem, eu entro comprando 1.000 papéis. 1.000 papéis. E se perder a mínima de ontem, eu saio fora. Poderia ter feito diferente? Poderia. Poderia ter esperado, por exemplo, primeiro fechamento acima
da abertura, da máxima de ontem em uma vela de 15 minutos. Poderia ter feito isso. E aqui, ao invés de botar stop na mínima de ontem, eu poderia esperar para dobrar a mão aqui embaixo. Porque aqui foi a outra região que os compradores encontraram defesa. Aqui eles começaram a reagir, ó. Para cima, para baixo, se segurar aqui, depois pay para cima. Inclusive, Viver Incorporadora está aqui com o que é conhecido como pivô de alta. Pivô de alta. Para vocês verem. Sobe, cai, forma um fundo maior que o fundo anterior, deixa esse topo aqui. Quando rompe, ele faz um topo já maior que o topo anterior. Então eu entrei hoje com a Viver Incorporadora com um pivô de alta acionado. Eu não sabia se ele ia dar prosseguimento ou não. O que eu sabia? É que eu não queria botar mais dinheiro aqui. E se perdesse a mínima de ontem, para mim, eu não ia ter mais interesse e ia buscar outro papel. É isso que eu vivo falando. O mercado nos dá oportunidades todos os dias. Vai ser sempre? Não. Mas na média, todos os dias você vai encontrar alguma coisa para fazer. Você pode projetar um ganho maior e um ganho menor. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o resultado do dia. Eu botei 1000 papéis, certo? Então se eu boto 1000 papéis e eu comprei aqui, ó, na rompimento da máxima de ontem, eu vou botar logo os pontos, né? Que aqui no Profit Chart tem como você marcar as entradas. Para isso, eu vou botar no gráfico de 60 minutos. Ó, gráfico de 60 minutos. A máxima de ontem foi aqui, ó. Máxima 66. 66. Isso, 66. E assim que rompeu os 66 hoje, se passou lá no 66. Eu comprei. Foi justamente aqui, ó. Essa linhazinha amarela. Esse ponto, esse triângulozinho. Pronto, comprei lá em 66 centavos. Então eu comprei, meus amigos. Ao meu cálculo. Comprei por 66 centavos 1000 papéis. Então eu coloquei aqui 660 reais. Qual foi o ganho que eu projetei? Eu projetei aqui ganhar por volta de 40, 50 reais. Então o meu alvo inicial, o que eu fiz? Eu olhei para a minha esquerda, ou seja, para o passado, e busquei a última região de preço que o preço tem encontrado dificuldade para passar, ou seja, a última resistência. E foi justamente esta região aqui, ó. Foi lá em agosto. Então eu sabia que aqui não ia passar facilmente. Então eu falei, cara, aqui eu vou soltar metade da minha posição, 800 papéis, e vou segurar 200 até esse outro topo aqui, ó. Que inclusive o preço acabou de passar por ele. Esse outro topo vai estar ali, ó. Tava ali 78 centavos. Aí eu botei nos 77, ou foi 79, foi alguma coisa assim. Só que aí eu mudei no meio do caminho minha estratégia, ó. A minha primeira saída foi essa aqui, ó. Eu saí assim que bateu, acho que foi 71 centavos. Deixa eu ver se foi isso. Foi 71 centavos, exatamente. Eu vou botar agora no gráfico de 15 minutos para vocês entenderem. Vai ficar melhor aqui para entender. Então, quando, ó, aqui, deixa eu botar a resistência. É, eu botei aqui nos 71, 72, 71. 71 centavos, isso mesmo. Eu saí aqui, ó. Aí o que eu falei, cara, o mercado tá meio complicado, tá meio aí uma pancadaria, tá rolando umas bagunças aí no meio do mundo. Aí eu falei, olha, se voltar abaixo dos 69 centavos, ou foi 70, deixa eu ver. Se voltar nos 70 centavos, eu não quero mais saber. Porque pode vir um risco aí do papel voltar e cair tudo. Qual a questão? Eu não sabia o que ia acontecer. Veja que eu saí, só foi bater lá nos 70, subiu, nunca mais voltou nos 70. Eu tô triste? Não tô triste. Não tô triste, porque não tinha como eu saber que o mercado ia subir isso aqui tudo. Eu segui minha estratégia e consegui pegar aqui 48 reais. Se eu tivesse seguido minha estratégia aqui até o final, acho que ia pegar 60 e poucos. Se eu tivesse saído daqui nos 70 e poucos centavos, né? Eu ia pegar 60 e poucos reais. Eu falei, rapaz, é melhor arriscar 62 reais ou pegar 48. No momento, eu quis pegar 48. Eu poderia ter ficado posicionado e essa ação viesse caindo e eu ficar agora só com 20 reais ou menos? Poderia. Poderia. E isso eu levei em consideração. Então, o principal problema do Sardinha é não saber dar um fim, não saber dar um basta. Ele entra, ganha
vamos dizer assim, rápido, entre aspas, ganha fácil, entre aspas, e depois ele quer cada vez mais e mais. Então eu arrisquei 660, meus amigos. E aqui, ó, 40, e eu ganhei 48, dividido por 660. 7%. 7% em alguns minutos. Antes de meio-dia eu tinha fechado a operação já. Em que lugar do mundo você acha pegar 7,2% de rentabilidade? Eu poderia ter colocado um dinheiro maior aqui? Poderia, só que eu acho que não vale a pena. Eu sempre falo, empresa especulativa tem que operar com o mínimo de capital possível. Então, para mim, 660 seria um mínimo de capital possível. E agora lembre-se, eu não tenho mais 660. Eu tenho 660 mais 48. Essa é a questão. Enquanto que eu poderia estar perdendo esse 660, reclamando e botando culpa no vento. Não. A responsabilidade é minha. Eu que montei a operação, eu que estruturei, eu que executei ela. Beleza?